Diz assim a palavra do Senhor em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, outras traduções, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Agora volta um livro antes de Zacarias, Ageu. Ageu capítulo 1, versículo 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Verso 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Deixa aberto aí, não feche. Irmãos, nós necessitamos de um avivamento. Eu dei uma pausa aqui na série de exposições dos Salmos de Romagens para tratar deste tema. Vamos fazer assim, vamos intercalando a exposição para não ficar muito maçante. Eu achei muito oportuno falar sobre avivamento. Talvez nem todos saibam o que é um avivamento, do que se trata esse termo avivamento, quando falamos de avivamento, porque as pessoas têm um conhecimento muito raso da fé que professam e entendem que a fé se limita a orações e pedidos, onde um Deus bondoso, poderoso, atende ao clamor daqueles que necessitam. Sim, isso faz parte da nossa fé, mas não é só isso. O avivamento, avivar, trazer vida, significa avivar, trazer vida àquilo que está morto, aquilo que está sonolento, aquilo que está entediante. Isso fala da vida espiritual da igreja, fala de todos os aspectos da fé, do culto público, da vida cristã individual, da santidade pessoal, da vida de oração, da leitura, das boas obras que envolvem a pregação do Evangelho. E muitas vezes a nossa vida espiritual, que envolve todas essas áreas, ela vai adormecendo, ela vai se esfriando, e a vida cristã passa a ser uma rotina enfadonha, entediante, custosa, dispendiosa, onde ler a Bíblia se torna um sacrifício, orar se torna uma tarefa pesada e difícil, frequentar os cultos não é mais motivo de alegria. Então os aspectos da fé vão se arrefecendo, se esfriando. Nós perdemos o compromisso, ou perdemos de vista a nossa responsabilidade com Deus, a nossa responsabilidade quanto ao reino, o nosso zelo quanto à santidade. Vamos baixando a guarda, nos tornando carnais, sensuais, cobiçosos, vamos nos misturando com o mundo, nos amalgamando ao mundo, e sem perceber, vamos nos moldando à imagem e semelhança do mundo. Perdemos ali a nossa responsabilidade no tocante ao serviço para o reino, o nosso dever de trabalhar pela obra, de evangelizar os perdidos, de contribuir financeiramente, de sustentar a causa, de defender os direitos do reino. Nós vamos deixando essas coisas de lado. Logo o reino de Deus, logo a fé cristã vai tomando um lugar secundário em nossas vidas, superficial, subjetivo, e o nosso interesse, o nosso coração e nossos olhos começam a se voltar para as coisas temporais, para as coisas deste mundo. A igreja assim então perde o seu perfil, perde a sua característica.
Deixa de ser uma igreja vibrante, militante, vigorosa, poderosa, entusiasmada, radical, e passa a ser uma igreja religiosa, litúrgica, pragmática. Quando a igreja se encontra nesse estado, no coletivo, ou o cristão se encontra nesse estado, no individual, então faz-se necessário um avivamento. E o avivamento é o quê? Toda obra no reino de Deus é uma obra sobrenatural, é uma obra do Espírito, é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos estimula a vida cristã, a oração, a santidade. E o Espírito Santo operou ontem, opera hoje, vai operar amanhã, mas ele opera de forma ordinária. O avivamento é uma obra extraordinária. O Dr. Martin Lloyd-Jones diz que o avivamento faz em 5 minutos o que estamos buscando há anos. O avivamento é uma invasão do Espírito Santo, um derramar do Espírito Santo em uma porção, em uma medida muito maior. É quando a igreja é visitada por Deus, é quando aquele tsunami da graça passa, é quando aquela inundação do Espírito vem, é quando aquele furacão de Deus passa pela comunidade ou passa pelo indivíduo e o enche, e o desperta, e ele volta então ao seu primeiro amor, ele volta então a ter uma vida radical, uma vida forte, uma vida frutífera. E eu acredito então que nós estamos precisando, a Igreja Aliança do Calvário necessita, a cidade de Franca precisa experimentar um avivamento. Há muitos irmãos aqui no individual que precisam experimentar um avivamento, não entenderam ainda do que se trata a nossa fé, não entenderam a posição que deve ocupar Deus em suas vidas, o culto público em suas vidas, a leitura e meditação da Escritura em suas vidas, a oração em suas vidas, não entendeu a importância que é a fé, a importância que tem o Evangelho, e ele não ser levado de forma superficial, secundária mais. Precisamos disso. O avivamento geralmente é marcado por uma volta ao primeiro amor. O que é primeiro amor? É um termo que está lá em Apocalipse 2, que Jesus fala com a igreja de Éfeso e a repreende, uma igreja de boa doutrina, de bons costumes, uma igreja equilibradinha, mas ela tinha perdido o seu primeiro amor. Que é o primeiro amor? A ideia ali é de um casal, ou quando você se gosta pela primeira vez da sua namorada, que veio ser sua noiva, sua esposa, ou de alguém, aquele sentimento inicial onde o coração pulsa, aquela singeleza, delicadeza, aquela ternura, e esse mesmo amor que nós temos por Cristo quando nos convertemos nos primeiros anos, aquele desejo de estar na igreja, de se trancar no quarto e ler 10, 20 capítulos da Bíblia, de dar testemunho no trabalho, de contribuir, de ser o primeiro a chegar no culto e o último. O novo convertido é marcado por isso, primeiro amor, ele está radiante. De modo que quando o avivamento ocorre, há um resgate do primeiro amor. Aquele crente velho, rançoso, aquele crente preguiçoso, entediante, ele volta novamente a ficar vibrante, ele recupera o seu entusiasmo, ele recupera a sua alegria, a Bíblia passa a ser um hobby para ele, a oração passa a ser um deleite para ele, e o culto público passa a ser a melhor programação do fim de semana para ele. É uma volta ao primeiro amor. O avivamento também é marcado pelo desapego desse mundo. O desapego, esse mundo, nós vivemos em uma disputa constante. A igreja de Cristo, ela é constantemente disputada. É disputada a sua atenção, é disputado o seu coração, é disputado os seus olhos, é disputado os seus pensamentos. E quem disputa a atenção da igreja? O mundo com suas cores, com suas luzes, com suas vaidades, vem para fascinar a igreja e tomar ela para si.
Então a igreja vai se envolvendo e vai se mundanizando e vai se tornando semelhante a padrões culturais, padrões sociais, vai se moldando a cultura, vai se moldando o entretenimento. Quando há um avivamento, há um desapego das coisas do mundo, há um desapego dessa cultura, da sensualidade, dos modismos, da ganância, dessas coisas que iludem e ludibriam os homens, as quais a igreja de hoje está afundada, está até o pescoço envolvida no mundo, mas o avivamento tira o mundo, há um desapego de coisas materiais, há um desapego de dinheiro, de fortuna, de tesouros materiais, há um desapego das vaidades, há um desapego dessas coisas, e os olhos então passam a estar voltados somente ao Senhor. Há um desapego do mundo e há um apego em Cristo, há um desapego das coisas materiais e um apego às coisas espirituais. Quando você vê uma pessoa que está avivada, ela não tem interesse, ela não se veste com a melhor roupa, mas não é porque ela não tem condição, ela não tem olhos para isso, ela não tem o melhor carro, mas às vezes não é porque ela não tem condições, os olhos dela não estão nisso, ela tem chance de se enriquecer mais, se trabalhar mais, mas os olhos dela não estão nisso, ela quer Cristo, quer vestir-se como Cristo, falar como Cristo, quer parecer como Cristo. Então tudo que faz ela se apartar de Cristo, ela desapega, ela deixa, ela desiste. O avivamento também é marcado por evangelismo. Invariavelmente o avivamento termina em evangelismo. Uma paixão pelas almas é colocada na vida do indivíduo. Veja, multidões estão sem Cristo. Estima-se que há quase 3 bilhões de pessoas no mundo hoje que nunca ouviram falar o nome de Jesus. Não é que não são convertidas, nunca ouviram o nome de Jesus, nunca leram um versículo da Bíblia. Das 1.800 línguas e dialetos falados no continente africano, a Bíblia só foi traduzida para 140. 70 milhões de africanos ainda nunca ouviram o nome do Senhor. No Oriente Médio, na janela 1040, nos países da Ásia, milhões e milhões não conhecem o Senhor Jesus. No Brasil mesmo temos 120 milhões de católicos e dezenas e milhares de seitas e de igrejas pagãs completamente perdidas. Mas nós não nos importamos com isso, nós cumprimos a Constituição, nosso direito de ir e vir, sem se importar, porque estamos atarefados com trabalho, com escola, com agendas e agendas, nós não percebemos isso. Quando a pessoa está fria espiritualmente, ela se torna egoísta e egocêntrica, e ela trabalha de noite, ela se esforça, ela emprega dons, talentos, recursos para satisfazer a si própria. É uma vida egocentrada, é uma vida que tem ela como centro. O fim último do seu trabalho, do seu dinheiro, do seu dom, do seu talento é a si mesmo. Não há preocupação com a dor alheia, com o sofrimento alheio, não há preocupação com o indivíduo, não há preocupação com nada. Mas quando uma igreja, um indivíduo é avivado, quando ele é visitado pelo Espírito Santo, o coração dele começa a se quebrantar, ele se torna sensível à necessidade do seu próximo, sensível à pobreza, à miséria, à ruína dos seus semelhantes, e principalmente sensível ao estado espiritual do seu semelhante, que é de condenação. Então ele não mais anda pelas ruas indiferentes, um amor pelos pecadores toma o seu coração, uma paixão pelas almas toma. Ele não pode parar num terminal rodoviário e ver centenas de pessoas ali e não sentir nada. Ele não pode ver noticiários e ver multidões de pessoas perdidas e não sentir nada. Ele começa a ter desejo para que eles sejam salvos.
ele começa a orar pela salvação dos pecadores, ele começa a ir às ruas, usar o telefone, o e-mail, o fax, a carta, o áudio, a fim de levar o evangelho a essas pessoas, porque ele está agora com os mesmos sentimentos de Cristo do coração. Cristo, quando parou diante daquela multidão de samaritanos e de judeus, disse: tenho compaixão dessa multidão, porque eram ovelhas sem pastor. Jesus, depois de ter passado por Sicar e andado um sol escaldante do meio-dia, por volta das 3 da tarde, os seus discípulos diziam: mestre, come. Até aquela hora Jesus não havia comido, e Jesus, que era um ser completamente avivado, diz: uma comida tenho para comer, que vocês não podem me dar. A minha comida é fazer a vontade daquele que me chamou e realizar a sua obra. A minha comida, o meu pão é pregar o evangelho, é salvar pecadores. É isso que o avivamento faz. Você volta para a sala de aula e não fica mais indiferente com aquela dezena de alunos perdidos. Você volta para a escola e não fica mais indiferente com aquela universidade inteira perdida. Você vai no seu trabalho e não fica mais satisfeito em ver aquela repartição toda perdida. Você se incomoda, aquilo mexe com você, aquilo mexe com as suas entranhas. E é isso, meu irmão. Precisamos disso. Qual a última vez que você gravou um áudio para alguém com o fim de evangelizá-lo? Qual a última vez que você chorou pela sua mãe que é ímpia, chorou pelos seus filhos que são ímpios, chorou pela cidade de Franca, pelo seu bairro, pelos seus vizinhos? Qual a última vez que você se preocupou em levar o evangelho? Qual a última vez, meu irmão? Qual a última vez? O avivamento também é marcado não só por uma paixão pelo evangelismo, mas também paixão pela pureza. Meu irmão, à medida que uma igreja vai se esfriando, que um cristão vai se esfriando, pecados outrora não tolerados passam a ser tolerados, começa a haver coleção de pecados de estimação, sensualidade, depravação, mentiras, palavrões, roupas sensuais, programas indevidos, dinheiros ilícitos, papéis ilícitos, amizades ilícitas. Está o seu coração, mas como eu sei onde está o meu tesouro para saber onde está o meu coração? Jesus prossegue: os olhos são a candeia do corpo, é onde estão os seus olhos, aí está o seu tesouro, então aí está o seu coração. Sabe quem você é? Aquilo que mais ocupa os seus pensamentos. Esse é você. Sabe quem que você ama de verdade? É aquilo que mais ocupa o seu coração. Não é o que você fala. É aquilo com que a maior parte do tempo você gasta seus pensamentos. É onde os seus olhos estão voltados. Pureza. Pureza. Onde seus olhos estão voltados. O primeiro amor, meu irmão, não é marcado só por isso também. Ele é marcado por um desejo de conhecer as Escrituras. Quem ama a Deus, ama o livro de Deus. Quem ama a Deus, ama a Bíblia. Isso aqui virou um artefato obsoleto, esquecido, empoeirado. Esse artefato é para decoração de casa de crente, ou é um instrumento que é usado só no domingo à noite. Esse não é o livro dos livros, esse não é o livro de Deus.
Deus. O avivamento faz que eu tenha uma paixão, uma compulsão por esse livro, um desejo ardente de lê-lo e conhecer o que nele está escrito. O que é este livro senão a palavra de Deus, a revelação de Deus para o homem? Deus se revela nesse livro. Aqui está a sabedoria de Deus, os atributos de Deus, o ser de Deus, a mente de Deus, o coração de Deus. Há um despertamento bíblico, há um desejo de conhecer as Escrituras, há um desejo ardente de ler Gênesis, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, até Apocalipse. Esse não é só um livro consultado no fim de semana. Meu irmão, se eu trancasse as portas dessa igreja agora e fizesse uma prova bíblica de 20 questões das mais básicas, a maioria seria reprovado, porque não tem apreço. Isso é o maior best-seller. Nunca um livro foi tão escrito como esse. Esse é o maior best-seller da Bíblia, o livro mais traduzido, mais vendido na história. Mas será que é o mais lido? Quando o avivamento ocorre, fome de Bíblia ocorre, desejo por se afundar, conhecer doutrina, conhecer princípios, conhecer mandamentos, conhecer leis, conhecer normas, conhecer história, conhecer poemas, conhecer poesias. Porque está aqui registrado. É impressionante como jovens leem aquelas séries de Harry Potter em semanas, livros de 300, 500, 800, 1000 páginas. Quando saiu aquele livro, eu me lembro a época, aquele livro, A Nova Ordem de Fênix, do Harry Potter, da J.K. Rowling. Meu irmão, saiu nos jornais que em 12 horas havia se esgotado todo o primeiro lote. E eles compravam aqueles livros e se trancavam no quarto e liam horas e horas e horas ininterruptas a série Harry Potter. Mas que conhecimento pobre, pífio, comparado aos 5 livros de Moisés, aos profetas maiores e menores, aos 4 evangelhos, as epístolas paulinas. E nós não temos 10 minutos para ler as Escrituras. Mas o avivamento faz eu ficar enamorado de um livro. John Wesley, um homem que experimentou um avivamento, tinha um apelido, o homem de um livro. Era o apelido de John Wesley, o homem de um livro. Qual era o seu livro? A Bíblia. Hudson Taylor, às vezes havia dias que dedicava 10 horas só com as Escrituras para entendê-la. Jonathan Edwards variava de 10 a 13 horas com a Bíblia e com oração. Evidentemente que eu estou falando de ministros que trabalhavam o tempo integral na obra. Havia uma fome por Deus, uma fome pela palavra. E não era aquela leitura entediosa, eles queriam descobrir, meu irmão. Eu vou te dar um conselho: a Bíblia não deve ser lida, a Bíblia deve ser garimpada, porque aqui existem tesouros. Você não tem ideia da riqueza que está contida nesse livro. Você não ficaria impactado de ler um livro escrito por Einstein, aquela mente, ou um por Isaac Newton, aquela outra mente, ou quando você vê os filósofos, quanta gente sai atrás de obras, para ler obras de Nietzsche, Jean-Paul Sartre, para ler obras desses filósofos, desses escritos de Platão, Sócrates, ou do que escreveram deles. Mas você não tem curiosidade, no mínimo curiosidade, para saber o que Deus escreveu, o que Deus revelou. Pois aqui está. E lá quero saber o que Platão, e lá quero saber o que Nietzsche, e lá eu quero saber o que esse pessoal escreveu, sem que antes eu esgote aquilo que Deus escreveu. Eu compro aquele livro, você viu? Quem escreveu? Paulo Coelho.
Paulo Coelho. Cora Coralina. Agatha Christie. Legal. Ó. O avivamento é marcado por isso. Oh, meus irmãos. Oh, meus irmãos. O avivamento não é só marcado por isso também. Mais duas aqui eu termino, eu nem entrei no meu esboço. Meu irmão, o avivamento também é marcado, não só por paixão pelo evangelismo, pelas almas, não só paixão pelas escrituras, mas paixão por oração. Leonardo Ravenhill chama ela de Cinderela, abandonada. Ninguém quer saber, sabe por quê? Orar dói, orar é difícil, orar requer disciplina, mas o Espírito Santo não pede permissão para ninguém quando ele vem, quando ele enche uma igreja, um crente, há um vigor inexplicável que reveste ele, e há um desejo, há uma inclinação tão forte, que ele precisa dobrar seus joelhos, e estar sós. Ele não quer a presença da esposa, dos filhos, de ninguém, ele quer estar sozinho, a criatura, com o Criador. Ele quer Deus, ele quer oração. A oração não se torna uma atividade entediosa, custosa, dispendiosa, mas um deleite. Você sai do livro de Josué, guerras, quando vem avivamento, você vai para o livro de Cantares. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. É o noivo andando pelo jardim com a noiva. É aquela comunhão, aquele deleite. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Tu és totalmente desejável. A quem tenho eu no céu além de ti? E não ninguém na terra que eu queira mais do que a ti. Oração, intercessão. Meu irmão, essas coisas marcam a vida de um cristão. Ele dobra seus joelhos e ele ora. Qual a última vez que saiu de um culto, doido para chegar em casa e trancar no quarto, para ficar com a Bíblia e com a oração? Que você saiu de casa e disse: não saio sem falar com Deus primeiro. Eu escrevi, eu anotei isso no meu livro, Como Passar o Dia com Deus. Eu digo lá, a primeira pessoa que você deve ver no dia, depois de acordar, é Deus. A primeira pessoa que você vê e fala, é Deus. A minha esposa levou isso tão a sério, que ela acorda primeiro que eu, e antes de me cumprimentar, de fazer qualquer coisa, ela vai falar com Deus. Vai ver Deus. A oração ocupa um lugar central na sua vida. Aí você quer poder, aí você quer ter algum triunfo neste mundo. Você está pelejando contra bestas, feras, monstros, principados e potestades, hierarquias satânicas, ordens governamentais, impérios. Você, se não se pôr de joelhos, não vai vencer nenhum deles. Não vai ser esse crente aí a vida inteira que tropeça no menor dos giletes que se põe no seu caminho. Você não pode vencer. A batalha é muito grande, muito forte, os inimigos são muito poderosos. Para um homem ou mulher que não ora vencer, você não vai vencer. Você vai ser motivo de chacota. O diabo nem vai designar alguém para te resistir. Ele sabe que você tropeçará nos próprios cadarços. Você precisa dominar essa arte. Todos os grandes homens, não conheço
nenhum grande homem de Deus, do Antigo Testamento, do Novo e dos 2000 anos de história da igreja, mortos e os que estão vivos, os que eu conheço lendo e os que eu conheço pessoalmente, não conheço nenhum que tenha se destacado sem uma vida de oração robusta, fervorosa, intensa, extensa. Não conheço. Se tem algo que todos os homens e mulheres de Deus têm desde os primórdios, é que todos tinham uma vida de oração intensa. Todos. Quer seja teólogo, ou evangelista, ou missionário, homem ou mulher, novo convertido, jovem, não sei. Eles se destacavam pela vida de oração. Diga-me o quanto um homem ora, eu direi o quanto ele é grande diante de Deus. Um homem de oração para de pecar, mas um pecador para de orar. E se eu tivesse outras frases aqui para te falar, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Possivelmente eu não vou ter. Não está aqui. Isso é a misericórdia de você, de Deus com você. Ore. Por último, o avivamento é marcado por paixão pelo evangelismo, paixão por pureza, pela palavra, pela oração. E por fim, o alvo primeiro e último do avivamento. Adivinha? E o reino dos céus é semelhante a um homem em busca de muitas pérolas, e quando acha, encontra a pérola de grande valor, ele vende tudo que tem para buscar a pérola. Ele era um colecionador de pérolas, colecionava, mas de repente ele encontra uma cujo brilho excede muito todas as outras pérolas que ele tinha, de modo que quando ele olha para as pérolas comparadas a essa, são uma ninharia. Essa pérola é Jesus. Quando os anos vão se passando, essa pérola vai ficando ofuscada, vai sendo deixada de lado, e os nossos olhos vão se voltando para as outras coisas, mas o avivamento me abre os meus olhos para que eu veja novamente a beleza de Jesus. O avivamento nos traz um profundo amor por Jesus, um profundo amor pelo Salvador é colocado em nossos corações. Amor por Cristo, pela pessoa de Cristo, pelo Cordeiro que é Cristo. Ele passa a ser nossa paixão, Ele passa a ser nosso interesse último, Ele passa a ser o nosso tudo, Cristo. Esse é avivamento, amor por Cristo. Aí você passa a vir ao culto, porque quer encontrar com Cristo, passa a orar, porque quer estar com Cristo. Você lê a Bíblia procurando Cristo. Sabe por que tanta gente tem problema nas igrejas? Vem na igreja, aquele louvor lá não gostei. O irmão lá não fico, estou saindo porque me falaram mal. E a arquitetura, aí o som, o pastor não foi lá em casa. Porque os olhos dessas pessoas não vão além desse degrau aqui. Os olhos dessas pessoas, o fim último da fé, são homens, são bênçãos, é a parte social, são amizades, é o status.
Por isso há tanta decepção no meio cristão, há tanta frustração, há tanta gente com barreira com gente, há tanta gente saindo de igreja, porque os olhos estão colocados no lugar ou na pessoa errada. Não, meu irmão, quando o avivamento vem, eu tenho olhos só para Jesus, eu venho me encontrar com Jesus, eu quero saber o que Jesus pensa e mais ninguém, eu quero agradar apenas a Jesus. É isso que o avivamento faz. Agora eu vou ler quando eu sei que eu estou precisando de um avivamento. Quando eu sei. Há 8 anos atrás eu comprei um livro chamado Avivamento, de Richard Owen Roberts. É um dos melhores livros sobre avivamento, espetacular. Ele coloca ali mais ou menos 10 ou 15 situações para você saber se você necessita de um avivamento ou não. Ele apresenta aqui quando o avivamento é necessário. Eu vou ler e você vai fazer uma comparação com a sua vida para saber se você precisa ou não. Quando o avivamento é necessário? Quando a oração deixa de ser parte vital e importante na sua vida. É um sinal que você precisa de um avivamento. Segundo, quando o avivamento é necessário? Quando a busca pelo conhecimento bíblico acaba e você já se satisfaz com o conhecimento que tem e não tem necessidade de buscar mais. Você precisa de avivamento. Quando as atividades da igreja não geram mais prazer nem interesse em você. Atividades da igreja: culto, escola bíblica, reunião de oração, limpeza. Quando as atividades da igreja não geram mais prazer nem interesse, você precisa de avivamento. Quando os esportes, a recreação, o entretenimento dominam a maior parte da sua vida, no lugar das coisas espirituais, você precisa de um avivamento. Quando os pecados que você comete são praticados sem que você tenha peso na consciência, é sinal que você precisa de um avivamento. Quando o desejo de ser santo, ou de ser como Jesus, deixa o seu coração. Eu não desejo mais ser santo, nem parecido com Jesus. Esse é um sinal que você precisa de um avivamento. Quando você consegue cantar louvores, pronunciar palavras santas, citar versículos, sem alegria, sem emoção e sem o seu coração, é sinal que você precisa de um avivamento. Quando você é capaz de ouvir o nome de Deus ser zombado, escarnecido, ser tomado em vão, e não sente nenhuma indignação, é um sinal que você precisa de um avivamento. Quando você assiste filmes, programas na TV, ou na internet, ou quando lê coisas imorais, degradantes, sensuais, sem condená-las ou sem pesar seu coração, é aquele crente estúpido que consegue estar sentado na frente da televisão e ver um programa de alguém contando uma piada imoral ou mulher sem roupa, ele consegue dar gargalhada. Esse não precisa de avivamento, precisa de conversão. Quando as desculpas mais banais são suficientes para afastar você de alguma atividade espiritual. Por que você não veio no culto?
aniversário da filha da minha empregada. Você no meio do culto, fui levar o pet para tosar. Quando você não se incomoda mais com a sua própria sequidão, falta de poder espiritual e pelo fato de não ser cheio do Espírito Santo, é um sinal que você precisa de um avivamento. Quando você perdoa o seu próprio pecado, preguiça, indolência, e diz: Senhor, me entende, Senhor, me perdoa, é um sinal que você precisa de um avivamento. E essa aqui é bem poética, mas é tão linda. Quando eu sei que eu preciso de um avivamento? Quando não há mais música na sua alma, nem canção no seu coração. Quando ele está seco, você precisa de um avivamento. Quando mais? Quando você se adapta com muita facilidade ao estilo de vida do mundo, é um sinal que você precisa de um avivamento. Quando a injustiça e a miséria humana acontece ao seu redor e você faz pouco ou nada para diminuir o sofrimento das pessoas, que é da parte social, você precisa de um avivamento. Quando você deseja e consegue trapacear seu empregador ou seu funcionário, seu patrão ou seu funcionário, é um sinal que você precisa de um avivamento. E agora que fim, quando suas lágrimas secaram e os fatos de que você agora é um homem seco e vazio e que não sente por isso, veja isso como uma terrível evidência da necessidade de um avivamento. Eu acho que não tem nenhum de nós que não tropeça em alguns pontos aqui. Olhe para mim aqui. Quando eu estava ali, eu sabia o que ia pregar. E eu fico olhando os rostos de vocês. Eu sei que vocês têm necessidades. Eu sei que vocês choraram essa semana. Vocês têm conta para pagar. Vocês têm filhos perdidos, crises no casamento, depressão, doenças e tantas coisas. São necessidades de vocês? São legítimas? São. Mas hoje eu quis tratar da maior das suas necessidades. Nenhuma outra necessidade é maior do que essa, porque é dessa que depende todas as outras. Essa sustenta todo o resto. Por isso Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, avivamento, e todas as outras coisas que vocês necessitam serão acrescentadas. Agora o que a gente vai fazer? Tudo que eu preguei, a sua carne não pode produzir. A sua carne é ruim, é má, a minha. A nossa carne quer mentir, quer cobiçar, quer trapacear, quer folgar. Ela quer sombra e água fresca. Por isso Zacarias chegou na época do pós-exílio e disse: Zorobabel, não é por força nem por violência que você vai conseguir. Não pode ser artifícios e recursos humanos. É só pelo meu Espírito. Para pôr em prática tudo que foi pregado, você precisa de uma visitação do Espírito. O Espírito de Deus precisa te tocar, nem que seja na orla das vestes. E nós vamos orar agora para que o Espírito Santo nos toque, nos enche, nos convença, porque senão, se Ele não fizer isso, 5 minutos após o culto, você já está falando borracha no caminho para casa. E é isso que nós vamos fazer agora.